Boa noite mais uma vez. É uma alegria imensa estar aqui no Viana de Carvalho. Inicialmente eu agradeço a Deus a oportunidade de trabalho, de serviço a Ele concedido nesta noite. E agradeço ao convite feito na pessoa de Leonira, de Eva e de toda a sua equipe que carinhosamente me recebeu, pelas palavras carinhosas que ela disse, mais pela sua bondade de coração do que por merecimento. Nós somos todos trabalhadores da seara espírita e em todos os instantes nós temos a oportunidade de estar aprendendo. E eu costumo dizer que sempre quando nós vamos fazer alguma palestra, que a gente prepara algum tema, inicialmente o expositor está falando para si próprio. Por quê? Porque os ouvidos mais próximos da sua boca são os próprios ouvidos dele. Então, é assim que nós temos que enxergar e ver o campo de aprendizado contínuo que nós temos em nossa vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Na realidade, cada um está investido de responsabilidades diferentes. E em cima dessas responsabilidades é que nós devemos pautar a nossa conduta para podermos prestar conta no momento devido, quando a hora chegar. Nós trouxemos inicialmente esse tema para falarmos sobre o pensamento e sobre a vontade, porque qualquer assunto que nós venhamos a estudar na doutrina espírita, o pensamento está presente. Se você for estudar sobre mediunidade, você vai ter que estudar sobre o pensamento. A Aulos, o Espírito, coloca lá no livro Mecanismo, nos domínios da mediunidade. O pensamento está para a mediunidade como o leito está para o rio, ou seja, dá direcionamento para onde ele vai. Se você for fazer um estudo sobre passes, você vai ter que estudar sobre pensamento, porque os fluidos que serão doados, eles virão impregnados com as qualidades, as características do seu pensamento. Se você estudar sobre a imortalidade da alma, você vai ver que a imortalidade da alma é a sobrevivência da nossa própria essência, que é o pensamento. E assim vai. Ou seja, o pensamento está na base de tudo. Foi por isso que André Luiz escreveu lá no livro Mecanismo da Mediunidade, falando sobre o pensamento do Criador, onde ele diz que o pensamento de Deus, o pensamento do Criador permeia todo o universo. E dentro deste pensamento vibra o pensamento do homem. Com esta ideia foi que inspirou o apóstolo Paulo a escrever nas suas cartas, em uma de suas cartas, que em Deus nós vivemos e em Deus nós nos movemos. Por quê? Porque todos nós estamos mergulhados dentro da essência divina, que é o pensamento do Criador, que André Luiz chama no primeiro capítulo de Evolução em Dois Mundos como força criadora, hausto do Criador, plasma divino. E seja o macrocosmo, com essa imensidão de planetas, de sóis que povoam o universo, ou seja, o interior do átomo, lá com as suas partículas subatômicas, é a força criadora do homem co-criando com o seu pensamento em cima do pensamento de Deus. Por isso que o pensamento torna-se o elemento essencial para os nossos estudos, seja para a aquisição das nossas enfermidades, como também para a aquisição da saúde. E a vontade? A vontade é a expressão máxima do nosso livre-arbítrio. A vontade é a principal conquista que o espírito, como individualidade, consegue ao longo de toda a sua trajetória evolutiva. A vontade é o impulso que comanda a trajetória dos nossos desejos. Por isso que a vontade se torna importante, porque é com ela que todos nós vamos direcionar o nosso pensamento e dizer para onde ele vai. O pensamento em si, ele é força eletromagnética, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Mas esta força, ela precisa de direção.
E quem dá a direção é exatamente a vontade. E quando eu falo que a vontade é uma das principais e mais importantes conquistas do ser humano, porque a sua representação biológica no nosso cérebro encontra-se exatamente na sua região mais nobre e mais recente, que é o córtex pré-frontal, essa região anterior que nós temos aqui por trás da nossa testa, que do ponto de vista evolutivo, ele é a região mais recente para expressar exatamente a nossa vontade, para dar impulso e discernimento ao nosso querer. Porém, nós sabemos que o pensamento, como essa força criativa da própria alma e do próprio indivíduo a nascer dentro de cada um de nós, hoje nós temos as suas explicações mais claras, mas esta ideia, ela não é de hoje. O pai da medicina, Hipócrates, ele já escreveu aí muito antes da era cristã, que o poder interior de cura é a maior força de que dispomos para chegar à saúde. Na antiguidade, as nossas enfermidades, elas foram inicialmente atribuídas aos demônios, aos humores, às bruxarias, aos miasmas ambientais, como fruto da nossa própria inferioridade evolutiva. Porém, com o passar dos anos, com o progresso do conhecimento, com a evolução da expansão do próprio pensamento, foi que as conquistas científicas começaram a abandonar esse misticismo para inicialmente colocar as nossas enfermidades como as causas orgânicas. Aí vieram as descobertas antigas de Galeno, de Vesalius, e nos últimos séculos, principalmente em meados do século XVIII, com as descobertas de Louis Pasteur, revelando os micro-organismos que eram invisíveis, muitas das nossas doenças foram descobertas e criou-se uma relação de causa e efeito, como se as bactérias, os vírus e os germes fossem as causas principais das nossas enfermidades. Mas tudo isso são parcelas de uma verdade que foram reveladas gradativamente para o homem. E nos últimos séculos nós tivemos o advento das ciências psicológicas, onde o pensamento e a expansão dos conhecimentos mentais foram responsáveis também para colocar e situar uma nova parcela de causas para explicar a etiologia, a etiopatogenia, ou seja, como isso nos faz adoecer. E é em cima disso daí que nós vamos tratar especificamente nesta noite. O que é o pensamento? Qual a sua origem? Qual a sua repercussão no nosso corpo? O que é que nós precisamos fazer? E a responsabilidade que cada um tem pelo seu próprio pensamento. William James é considerado o pai da psicologia moderna. Ele cunhou esse pensamento aí em um de seus livros, que ele é magistral dentro da nossa proposta. Os seres humanos, alterando as suas atitudes mentais, eles podem alterar a sua própria vida. Porque da mesma forma que cada um pensa, assim ele vai criar e definir a sua própria realidade. Esse pensamento, ele é importante para a nossa reflexão inicial, porque ele coloca o futuro da nossa vida, ou seja, tendo como base a natureza do nosso pensamento, o nosso pensar. Eu penso e eu estou criando a minha realidade, eu estou definindo o que eu sou. Além deste conceito, nós vamos colocar aqui o de um cientista, considerado no século XX o homem mais inteligente do planeta, Albert Einstein. E ele diz que o homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Então eu peguei o conceito do psicólogo, peguei o conceito do físico para juntar com o que Joana de Ângeles coloca sobre a questão das energias mentais. Ela diz que o espírito conduz o corpo
através de vibrações delicadas que têm a função de sustentar nossas células. E dentro desse processo de sustentação, mantendo-as em ritmo harmônico, seria o caso a saúde, ou desgastante, as enfermidades, conforme as ondas mentais que irradia. Ou seja, é o mesmo conceito de William James. As ondas mentais caracterizam os nossos estados mentais. E os estados mentais são determinados por aquilo que pensamos. E isto vai fazer com que o movimento dessas energias, que o pensamento é força eletromagnética, repetindo o que Emmanuel falou, ao longo de todo o nosso corpo, vai fazer com que as nossas estruturas psicofísicas funcionem no ritmo harmônico ou desgastante. Bem, feito essa introdução de ideias, para que possamos aprofundar o entendimento de como o pensamento vai agir em cada um de nós, nós precisamos adentrar no outro estudo, quer dizer, compreender o homem na sua visão multidimensional. Só assim nós vamos entender a dinâmica do pensamento e o fluxo dessas energias. Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, em meados do século XIX, ele revelou para a humanidade o conceito do homem trino. O homem é formado de corpo físico numa extremidade, na sua outra extremidade, a individualidade espiritual, e unindo essas duas realidades, existe um corpo intermediário chamado perispírito. Então, o perispírito é essa estrutura semimaterial que dá forma ao espírito, porque o espírito é uma centelha divina, é uma luz, é de uma matéria quintessenciada, como está no livro dos Espíritos. Mas quem dá forma ao espírito é exatamente o perispírito, é o seu corpo espiritual. Então, essa estrutura intermediária que Kardec chamou de perispírito, ela foi desdobrada nas obras subsidiárias para que nós pudéssemos entender essa realidade multidimensional. Então, mais uma vez, de um lado nós temos o elemento espiritual e do outro o corpo físico. Entretanto, aquilo que Kardec chama de perispírito, na realidade representa diversos corpos, que são estruturados como se fossem camadas, mas na realidade elas estão interpenetradas umas com as outras, que não dá para dizer onde termina uma e onde começa a outra. Então, tudo isso aqui foi o que Kardec chamou de perispírito. Então, nós temos aqui a fronteira do corpo espiritual, do perispírito, que nos liga ao espírito, é o corpo mental. É o corpo mental daqui que vai presidir a formação do corpo espiritual, está lá em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3. E o corpo espiritual, e a fronteira que liga o perispírito ao corpo físico é o duplo etérico, ou o corpo etérico, ou o duplo vital. É aqui que circulam as forças vitais responsáveis por manter a vitalidade do nosso corpo orgânico, e que é mobilizada exatamente pela ação do nosso pensamento. Então, quando nós morremos, por exemplo, nós perdemos o corpo físico e depois perdemos o duplo etérico e perdemos o corpo vital. E nós ficamos apenas com o psicossoma, ou corpo espiritual. Então, quando você estuda a obra de Kardec, ele fala em perispírito. Mas quando você vai estudar a obra de André Luiz, você raramente encontra a palavra perispírito. Você encontra corpo espiritual ou psicossoma, que representa exatamente daqui, essa estrutura daqui para cima. Numa visão esquemática e mais dinâmica de como se processa, nós temos aqui, mais uma vez, o espírito de um lado, a mente, que é o campo da consciência desperta, na faixa evolutiva em que nós nos encontramos. Gravemente esse conceito que Emmanuel coloca no livro Pensamento à Vida. O que é a mente? A mente é o
campo da consciência desperta na faixa evolutiva em que cada um se encontra. Por isso que nós somos tão diferentes. Por isso que alguma pessoa interpreta o mesmo fato de um jeito e a outra de outro. Por isso que alguns acreditam em reencarnação, outros não acreditam. Por isso que alguns gostam de música, outros não gostam. Por quê? De acordo com o progresso realizado por cada espírito ao longo da sua trajetória evolutiva, pelas milhares de existências que já teve, ele chegou no ponto melhor da sua evolução. E no ponto em que nós nos encontramos, é onde nós possamos expressar uma parcela da realidade através da nossa estrutura mental, que Emmanuel diz, o campo da consciência desperta. Então, numa visão esquemática, veja bem, pensamento e vontade são atributos do espírito. Esse impulso e essa força nasce da profundeza da nossa alma. E a nossa mente, como espelho da vida, nesse campo de consciência desperta, é que vai exteriorizar as qualidades, as potencialidades, as características que nascem do espírito, que nascem da própria alma. Às vezes, em alguns livros espíritas, a literatura deixa uma ideia um pouco confusa e a gente fica confundindo mente com espírito, mas na realidade mente não é espírito. Mente que está lá, a estrutura mental, ela é aquela estrutura que reflete as qualidades do espírito. Eu costumo fazer uma analogia interessante para dizer o seguinte: vamos supor que existe um espelho na lateral ali deste salão. E eu pego uma lanterna de luz e eu jogo esse feixe de luz lá no espelho. Ele vai refletir para o outro lado. Quem estiver do outro lado e não estiver me vendo, vai dizer: eita, o espelho está produzindo a luz. Mas na realidade o espelho está apenas refletindo a luz que eu estou jogando daqui. Assim é a nossa mente, é o espelho da vida. Vai refletir, exteriorizar as qualidades e as potencialidades que nascem do próprio espírito. Uma vez que a corrente mental ela é criada e produzida, ela vai se exteriorizando, envolvendo todos os corpos. Qual a principal função aqui? Essas radiações que são contínuas mantêm coesão e equilíbrio molecular. Todas as moléculas, todas as células, todos os átomos, tanto do corpo espiritual como do corpo físico, elas são vitalizadas por essa corrente mental, por essas radiações contínuas. Por isso que Joana de Ângeles colocou lá: mantém em ritmo desgastante ou harmônico conforme o estado mental. Por quê? Porque o estado mental é definido pelo espírito aqui. E quando chega na última fronteira, por um processo de condensação vibratória, essas energias são transferidas exatamente pelo corpo vital, pelo duplo etérico. Então essa é uma visão multidimensional do ser humano. Nós temos aqui o branco como se fosse o espírito, nós temos esse roxinho aqui como se fosse o corpo espiritual e o amarelo como se fosse o campo físico. E o fluxo contínuo de pensamento, ele está continuamente percorrendo, vitalizando as nossas estruturas, todos os centros da alma, todos aqueles 7 centros, o centro coronário, o centro cerebral, laringeu, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, os 7 principais centros são vitalizados. E depois irradia-se em volta de cada um de nós, criando aquilo que nós chamamos o campo da nossa aura. Certo? Todos nós temos uma atmosfera psíquica. Essa atmosfera psíquica, eu costumo dizer, é a carteira de identidade espiritual. É o RG da gente que a gente tem aqui, com os nossos dados. Isso aqui é o RG espiritual. Por quê? Porque aqui estão registrados todas as nossas mentalizações, todos os nossos desejos, todas as nossas ideias, os nossos projetos, as formas, pensamentos que nós criamos. Aqui é um livro aberto, criado e produzido pelos nossos sentimentos, pensamentos, desejos, ideias e ideais. E isso vai nos tornar pessoas únicas, pessoas, cada uma individualidade. Por quê? Porque foi a construção que cada um fez a si próprio ao longo da sua trajetória evolutiva, como eu já falei. Então, adentrando mais,
no livro Libertação, quando André Luiz vai em missão de resgate junto com Hilário, o instrutor Gúbio, ele resgata um grupo de espíritos que estavam vinculados nas regiões mais umbralinas, e ele vai a serviço de Matilde, um grande espírito, para resgatar o seu objeto amado, que seria Gregório. E lá, Gúbio, no seu trabalho missionário, porque é assim que ocorre, sempre quando uma tarefa vai resgatar uma pessoa, quando ela é grandiosa, ela consegue trazer mais. E ele consegue resgatar de 70 a 80 espíritos, que se reúnem num campo à espera de que Matilde materializasse para receber Gregório na sua perseguição que ele estava, porque tinham invadido a sua falange. E lá, um professor que vivia atormentado pelas suas criações mentais, um professor desencarnado, ele se aproxima de André e diz: André, me responda e me tire uma dúvida. O que é o pensamento? E aí André Luiz dá essa resposta sintética, porque de todos os conceitos que eu já li na sua obra, eu achei esta a mais magistral, porque ele diz o seguinte, o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma, e por isso é a continuação de nós mesmos. Se eu estendo o meu braço aqui e eu toco na parede, com o meu pensamento eu vou alcançar o que eu desejo, impulsionado pela minha vontade, porque é uma força criadora. Então, e passa a ser a continuação de cada um, dentro daquela aura que é criada momentaneamente em nossa volta, como se fosse uma moldura, mas a onda mental se propaga ao infinito, obedecendo a teoria dos quantas, da mecânica quântica, como se fosse a chama de uma vela, que você acende uma vela aqui, você vê que onde está a chama inicial, ela é mais forte, mas a claridade, ela vai se distanciar ao infinito, e nunca tende a zero, porque a onda mental se propaga com essas mesmas características. Então ela é uma continuação de nós mesmos para viajar ao infinito. E ele complementa dizendo o seguinte: através dele, ou seja, através do pensamento, nós atuamos no meio em que vivemos e agimos, em nossa volta, principalmente influenciando os fluidos ambientais onde estamos inseridos, e estabelecemos o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Olha aqui, gente, onde está aqui a nossa responsabilidade maior, quando nós caracterizamos o nosso pensamento, porque estabelece um padrão de influência. Essa influência para o bem ou para o mal vai depender do estado mental de cada um de nós. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Aulus diz: onde há correntes mentais, onde há pensamento, existe correntes mentais. E onde há corrente mental, existe associação. E onde tem associação, existe interdependência recíproca. Então, esta influência que é estabelecida pelo próprio indivíduo através da sua corrente mental, estabelece uma relação recíproca. Por isso que a sua onda mental viaja com uma característica e você recebe. O nosso cérebro é uma estação simultânea de emissão e de recepção de ondas eletromagnéticas. Então, se eu tenho um pensamento, de bondade, eu vou influenciar outras ondas semelhantes pelo processo de associação. Mas, ao mesmo tempo, essa onda volta fortalecida para mim. Por quê? Porque eu criei um mecanismo de interdependência recíproca. Esse mecanismo, ele funciona tanto para você orar por outras pessoas, para você alterar o seu estado mental para o bem, como também para você ficar preso nos mecanismos obsessivos, que principalmente os casos de auto-obsessões anímicas ou não, onde o indivíduo fica preso no círculo de forças mentais criada pelo seu próprio estado de pensamento. Então, os nossos pensamentos, o Dr. Bruce Lipton, um dos grandes pesquisadores que escreveu esse livro fantástico, Biologia da Crença, para quem não leu, eu recomendo, ele diz exatamente essa mesma coisa que a gente fala. Pensamentos são energias da mente
e vai influenciar diretamente o cérebro físico, que vai controlar toda a fisiologia do nosso corpo. Então não tem mais como a gente separar fisiologia, funcionamento do nosso corpo físico, sem os nossos estados mentais. E nós somos como essa imagem aí demonstra e sugestiva. O ser humano, ele é o reflexo da sua própria vida mental, ou seja, da sua própria consciência. Cada estrutura do seu corpo vai funcionar de acordo com as ordens pré-estabelecidas pelo comando mental dessa individualidade que somos todos nós. Isso faz com que a integração da mente e do cérebro ela seja tão próxima que praticamente a gente não consegue separar onde um está terminando e onde o outro começa a funcionar. Porque o cérebro, a gente, como nós dissemos, nós somos um ser multidimensional. Não podemos nunca perder essa visão. Então, o nosso corpo espiritual, por onde vai transitar as informações, circular o nosso pensamento, os nossos estados mentais, está em íntima relação com o nosso corpo físico. Porém, a estrutura principal, primeira que capta essas informações, é exatamente o nosso cérebro, tá certo? Por isso que a sua principal função é isso aqui, ó. Ele é um instrumento, essa estrutura biológica traduz a mente, então não produz a mente. Este é o grande dilema entre a espiritualismo e materialismo. O dilema, a briga científica está exatamente aí. Então, a mente ou a consciência, ela é extracerebral, ou seja, ela sobrevive ao cérebro ou ela é um produto do cérebro? Este é o grande dilema. E as pesquisas de um lado e de outro, elas giram exatamente em torno para tentar mostrar quais são as evidências científicas que falam a favor de uma e a favor da outra. Porque quando a ciência conseguir provar, através da sua metodologia científica de pesquisa, de que realmente a consciência, a mente, ela é extracerebral, então está provando que ela vivia antes e pode sobreviver depois vivia antes do nascimento do corpo físico e sobreviver depois da morte. É claro que nós espiritualistas temos essas evidências, mas para a ciência materialista, eles não consideram isso aí. Nós temos diversas evidências científicas da imortalidade da alma. A própria revelação espírita é uma evidência científica. As materializações dos trabalhos de William Crookes, com o espírito Kate King, com a médium Florence Cooks, são fantásticos, estão lá relatados no livro Fatos Espíritas. As pesquisas de experiências de quase morte nem se fala. Essas aqui são as evidências científicas mais promissoras na atualidade. Então, existem muitos trabalhos. Porém, é preciso que mais evidências científicas surjam para mostrar que a consciência é estrutura extracerebral. Então, o nosso cérebro, ele traduz a mente e lá está o quê? O manancial dos nossos pensamentos. Lembra da figurinha da analogia que eu fiz no interior? Não é a mente que produz os pensamentos, ela apenas exterioriza, ela apenas ela reflete, porque na realidade o pensamento nasce da intimidade do espírito. E com isso, todo o campo nervoso da criatura é uma representação das potências perispirituais que o indivíduo conquistou ao longo do seu processo evolutivo de milênios e milênios. É o que Calderaro nos coloca lá no livro No Mundo Maior. Por isso que o nosso sistema nervoso, e em especial o neurônio, que é a célula do sistema nervoso, ela é delicada. Ela não aguenta muito sofrimento, porque é uma célula que tem uma estrutura sutil, porque ela representa a interface entre a informação que vem do campo subjetivo do corpo espiritual para o campo objetivo, que é o corpo orgânico, e vice-versa. E temos no nosso cérebro
o seu órgão principal como intermediário para veicular esse fluxo de informações. Em especial na epífise, ou glândula pineal, que é a glândula da vida mental. Vocês vão ler isso aí no capítulo 2 de Missionários da Luz, quando André Luiz diz as funções da epífise. E lá é como se fosse uma ponte que integra as informações que vêm do espírito para a matéria e da matéria para o espírito. Então, o nosso cérebro é esse órgão que vai exteriorizar. E aí, quando a gente encontra uma estrutura orgânica defeituosa, então o pensamento vai ser exteriorizado também de forma defeituosa. Nós tivemos no início desta noite aqui uma apresentação belíssima do grupo, já dando um ensaio, uma apresentação para o Vianarte. Eu esqueci de agradecer no início, mas aproveito para agradecer. Mas também aproveitando para ilustrar que no início eu vi que os músicos estavam afinando os seus instrumentos, porque para que vocês pudessem ouvir a melodia na sua harmonia ideal, que agradasse aos seus ouvidos, que a mensagem pudesse sair correta, precisava que os instrumentos estivessem afinados. Por mais que os músicos sejam os melhores do mundo, se esse músico não tiver um instrumento afinado, a mensagem não vai poder sair, a mensagem musical. Assim também é o nosso cérebro, é o nosso sistema nervoso. Se ele não estiver funcionando perfeitamente, a mensagem que nasce da profundeza da nossa alma, a expressão do nosso próprio pensamento, não vai realizar as funções específicas de coesão, de manutenção, de equilíbrio, de promoção de saúde, dentro dessa harmonia mente-corpo, psicofísico, que é o ideal para que nós possamos conquistar a saúde. Então, mais uma vez, lá em Mecanismo da Mediunidade, aprofundando esse pensamento que Calderaro coloca no mundo maior, porque, fazendo parênteses, a obra de André Luiz é assim, é como o Livro dos Espíritos, você tem que pincela uma coisa ali, pincela uma coisa acolá, pega no livro, no capítulo, e assim você vai construindo uma ideia para lhes dar corpo. Então, André coloca lá, no livro Mecanismo da Mediunidade, quando fala sobre correntes mentais. O cérebro, com as células especiais que lhes são próprias, são verdadeiras usinas microscópicas. O nosso neurônio é uma usina microscópica. E o que é que ele faz? Ele pega a matéria mental, no neurônio, da matéria mental, ao impulso do espírito. Então, não é o neurônio sozinho que trabalha produzindo ou secretando o pensamento. Então, o pensamento jamais poderia ser uma secreção sutil do neurônio, do nosso cérebro, como a urina, uma secreção do rim, como a bile do nosso fígado. Não, é ao impulso do espírito. Então, essa matéria mental, ela é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo as correntes que eu já falei, que se exteriorizam no espaço e no tempo. Então, quais são as principais características do pensamento para que nós possamos sintetizar aqui e fixar depois dessa discussão que nós já fizemos? Primeiro, o pensamento é um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável. O que é isso? Ele não para. Vocês imaginem você debaixo de um chuveiro, liga o chuveiro na sua cabeça e vê aquele... É uma coisa contínua. Não para nunca, ele é inestancável, ele é estuante. Nasce de onde? Nasce da própria alma, elaborada pelas nossas emoções e desejos. Por isso que dizemos, o pensamento é atributo do espírito, é o espírito que pensa, tá certo? Mas nós vamos entender que antes do pensar, existe uma fase anterior, porque o pensamento nasce de emoções e dos nossos desejos, tá certo? Ele é absorvido pela mente num processo vitalista semelhante à respiração. Todos vocês sabem como é a respiração.
absorvemos oxigênio da atmosfera, o oxigênio entra no nosso corpo, faz a troca gasosa pelo gás carbônico e nós exalamos para o meio ambiente, para a natureza. Então, esse mesmo processo a mente realiza com esse fluido vivo, multiforme, que vem da fonte geradora da vida, que é Deus. É através desse mecanismo, que o Espírito absorve a força emanante do Pai, transubstanciando-a sob a sua própria responsabilidade. É aí, gente, que nasce a nossa responsabilidade perante a vida. É aí que a lei de causa e efeito começa a agir em cada um de nós. Por quê? Esse fluido você absorve da fonte divina, mas só sai de cada um depois que sofre um processo de transubstanciação. Transubstanciação é você alterar as qualidades de uma substância por outra. Então você vai exatamente exteriorizar com que qualidades? Qualidades das emoções e dos desejos. Por isso que nasce aí a lei e a responsabilidade de cada um. E a partir daí nós vamos influenciar toda a criação. Lembra do conceito inicial que eu disse? Pensamento, força criadora da própria alma, extensão de si próprio. Nós influenciamos tudo que está à nossa volta. Pensamento é vida. Pensamento é tudo. E a origem dos nossos pensamentos estão aqui nas nossas emoções e desejos, que ainda são ampliadas por André Luiz, quando ele diz que esta influência da vida se transforma num poder criador imenso que vai se propagar como radiações eletromagnéticas, cuja frequência depende de quê? Dos estados mentais do emissor. Por isso que dizemos, o pensamento, ele não é uma onda eletromagnética. Ele é uma onda mento-eletromagnética. Por quê? Porque transmite os estados mentais. Não é apenas o seu aspecto físico. E a sua frequência, a sua amplitude, o seu poder de penetração ou não vai depender do estado mental que cada um definir para si. E com isso, essa onda mental, quando se produz no nosso corpo, vitaliza os centros da alma que eu falei e chega no nível mais anterior que eu queria falar para vocês sobre o pensamento, que é isso aqui, A onda mental, ela é passiva perante o sentimento que lhe dá forma para o bem ou para o mal, semelhante ao que ele chama de raio da emoção. Então, gente, por trás de cada pensamento nosso, tem um sentimento, tem uma emoção e tem um desejo. Quando a gente diz, eu estou pensando, na realidade ele está exteriorizando o que ele deseja, o que ele sente, as suas ideias. Só que estão tão coladas umas com as outras que a gente não consegue diferenciar. Por quê? Porque é o sentimento, é a nossa emoção, é o nosso desejo que vai determinar a frequência do nosso pensamento. E a frequência vai determinar o quê? A associação, pelo processo de afinidade, de sintonia. Vamos influenciar e sermos influenciados. De acordo com o tipo de sentimento, com o tipo de emoção, com o tipo de desejo que o indivíduo escolhe para si, aí ele vai caracterizar a sua própria psicosfera, a sua carteira de identidade espiritual, como eu costumo dizer, e definir a harmonia ou não dos seus órgãos. E aí, a vontade, o que é que faz a vontade? É passiva perante a vontade, como eu falei, que lhes dá impulso e direção. Certo? Podemos até tomar como exemplo, quando nós estamos ministrando os cursos de passe. Então, quando nós vamos aplicar passe, nós vamos, através dos nossos sentimentos e desejos, imprimir aos fluidos que serão doados essas qualidades para quem está recebendo. E nós utilizamos, lógico, as mãos, porque as mãos é um mecanismo fisiológico para refletir uma atitude psicológica. Mas você pode, quem está dando o direcionamento das energias do passe é a mente.
através da sua vontade. Porque você pode aplicar passe em umas pessoas, independente de levantar as mãos ou não. Se você visita um enfermo, uma pessoa no hospital, um parente, chega junto dele. Não precisa você fazer estandalhaço, nem chamar atenção para estar ali. Você pode ir ali e você pode simplesmente direcionar as energias que você quer pela sua mente. Eu posso estender a mão para uma pessoa que esteja aqui do meu lado e eu posso doar passe para ela que está aqui do outro lado. Porque não vai ser minha mão que vai levar, dar o direcionamento, e que vai ser a minha vontade que está aqui, que está na mente. Então, é pela vontade que nós vamos poder direcionar a nossa corrente mental para influenciar no bem, para o bem ou para o mal. E é pelo nosso discernimento, em saber escolher aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos, para caracterizar o nosso pensamento e transformá-lo de uma qualidade harmônica ou não. Isto levou Emmanuel nesse grande livro que eu recomendo para vocês. Para quem não gosta muito de ler, lê esse livrinho, ele é pequeno. São poucos capítulos pequenos, mas esse livro, ele é o resumo de um curso que nós fazemos na espiritualidade antes de reencarnar. Então aqui tem um resumo, trata de todos os assuntos que interessam ao nosso dia a dia. E Emmanuel coloca lá, apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento. Por quê? Porque a corrente mental é passiva perante o sentimento que lhes dá forma e frequência, sem os quais a alma adoece, pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, que é no corpo físico, os desvarios e as perturbações que lhes são consequências. Por isso que, se nós queremos utilizar o nosso pensamento como mecanismo para promoção e conquista da saúde, nós temos que olhar inicialmente para os nossos sentimentos e trabalhar os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque a raiz, a origem está exatamente aí, o sentimento reto que produz o reto pensamento. Leva Joana de Ângeles a colocar esse pensamento aí, que é um resumo. Muitas das nossas enfermidades tem origem que temperamento desajustado, emoções, desequilíbrio e influências espirituais negativas, ela acrescenta. Nós já explicamos por quê. Pela questão da interdependência recíproca, que é promovida pela associação da corrente mental. Então, tem as influências espirituais negativas. Porém, a grande maioria das nossas doenças estão vinculadas exatamente às nossas condutas nas existências anteriores. No livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, tem 2 capítulos interessantes que eu recomendo vocês lerem, que chama-se Invasão Microbiana e Predisposições Mórbidas. Então lá ele traça com muita propriedade e detalhe, quando ele diz, excetuando-se as doenças causadas pelos desregramentos emocionais, pelos vícios, pelas faltas de higiene, a grande maioria das nossas patologias tem causas na nossa conduta equivocada nas existências passadas, que são refletidas na existência atual através do processo de reparação que o espírito vai de existência a existência, aprendendo e reaprendendo, assumindo a responsabilidade das consequências das suas escolhas e, ao mesmo tempo, plantando novas sementes para o futuro. E a onda mental é o elemento construtor para tudo isso. Então, voltando ao nosso foco principal, que é relacionar o pensamento com a saúde, Emmanuel ainda acrescenta, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, qual seria a lição maior para a gente tirar desse pensamento de Emmanuel? Quem não conhece aquela pessoa que só vive reclamando da vida e se queixando das suas doenças, entendeu? Adora ficar fazendo rosário de doença. E tem outras que, quando adoecem, não se cansam de repetir as suas patologias, as suas enfermidades. Então, o que é que faz? A onda mental, quando ela é sombria, quando ela está muito vinculada
a desarmonia e as patologias vai fazer com que as células orgânicas também vibrem nesse mesmo padrão. E quando você está doente, fica sintonizado e pensando só na doença, o seu processo de recuperação ele é mais lento. Por quê? Porque você está mandando uma ordem mental para as suas células e dizendo, eu sou doente, eu gosto de estar doente, eu não quero me recuperar. Por isso que nós temos que sentir, pensar e visualizar saúde. Esta é a atitude que nós temos que ter frente às nossas enfermidades. Todos os sintomas mentais depressivos vão influenciar as células em estados de mitose. Não vamos entrar no detalhe, seria questão de entrarmos na genética e na epigenética, mas a mitose é o processo de multiplicação celular e de renovação dos 60, 70 trilhões de células que compõem o nosso organismo. E estão lá continuamente se multiplicando. Não vamos aprofundar isso daí, porque é tema de só uma outra apresentação. E nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, vai gerar os estados enfermiços. Esse grande trabalho do Dr. Kazuo Murakami, no seu livro Código Divino da Vida, foi exatamente, trata das conquistas da epigenética e mostra como as nossas emoções positivas ou negativas podem alcançar os nossos genes, alterar a sua replicação, a sua transcrição e produzir substâncias que nos tornam enfermiços ou substâncias que nos levam ao campo de saúde. Então, fatores positivos como felicidade, entusiasmo, fé, oração, bondade, amor, vai fazer o quê? Transcrever genes importantes. Só esclarecer, o gene é a unidade que transmite e leva a informação de dentro do núcleo da célula para o citoplasma, que é a região exterior, para essa informação ser traduzida numa proteína ou numa característica que vai desempenhar as funções do nosso organismo. Então, os genes importantes são ativados com os fatores positivos. As conquistas do projeto Genoma derrubou muitas das ideias arcaicas da genética antiga e acabou com o seu determinismo. Hoje sabemos que apenas 5 a 10% dos genes são ativos e que eles funcionam no processo de liga e desliga, exatamente no processo de ativação e desativação. Fatores negativos, ansiedade, medo, estresse, ciúme, sofrimento, tristeza, maldade. Isso daí o que é que vai fazer? Desativar a transcrição desses genes valiosos. Então, essa é uma interconexão entre o mental e o físico em nível de biologia molecular, lá na profundidade das nossas células. Então, olha, só dando exemplos do que Emmanuel coloca lá em Pensamento e Vida. Cólera, desespero, crueldade, intemperança, pessoa muito temperamental, tudo isso criam zonas doentias dentro do nosso corpo físico. E essas zonas mórbidas vai o quê? Vai imprimir distonias das células e vão anular o nosso sistema de defesa. E aí o indivíduo vai adoecer, muitas vezes sem saber por quê. Quando tem esse episódio de cólera, de tristeza, entendeu? De depressão, de crueldade, ele quebra a barreira de defesa das suas defesas imunológicas e com isso ocorre a invasão microbiana. Por isso que eu estou mandando vocês lerem lá em Evolução em Dois Mundos, esse capítulo que se chama Invasão Microbiana. Com isso, abre-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. E vocês imaginam, gente, quais são os órgãos menos habilitados à resistência? Dá para ter uma ideia? Os órgãos menos habilitados à resistência são os órgãos correspondentes às nossas quedas morais, às nossas falências nas existências anteriores. A obra de André Luiz é repleta de exemplos sobre isso daí. Então, se você usa a sua inteligência para
para o mal, para agir contra as leis divinas, a área de resistência vai ser o seu cérebro, onde tem a menor resistência, e você pode ter uma encefalite. Então, se você usa a sua sexualidade com a força criativa da vida também para o abuso e para o desregramento, a área mais frágil vai ser isso aí. Então, você vai desenvolver determinadas doenças relacionadas com a área da sexualidade. Tudo isso dentro do processo de causa e efeito. Por quê? Porque a lei, ela é perfeita. Cada um vai colher de acordo com as suas obras, porém, saiba que você pode alterar isso daí. E essa alteração, ela pode começar até em nível de biologia molecular, que é o que nós vamos ver agora. As nossas células que eu falei para você, que captam todas as nossas informações mentais. O que é que André coloca lá em Evolução em Dois Mundos? O que são nossas células? Princípios inteligentes de feição rudimentar, ou seja, é uma individualidade única. Mas elas trabalham como? Elas estão trabalhando a serviço de um princípio inteligente, seja na criatura humana ou seja nos animais superiores. Então elas não estão lá soltas. Existe uma ideia diretriz, existe um princípio inteligente que comanda o serviço das nossas células, dos nossos órgãos e dos nossos sistemas. Assume as suas formas de acordo com o quê? O tipo de pensamento simples ou complexo que lhe comanda a existência. Então, as nossas células estão lá funcionando, mas obedecendo ao comando mental, seja das inteligências superiores, ou seja, da criatura humana. E de que forma é que nós vamos aprofundar mais isso aí, e chegar num nível de biologia molecular mais profunda, lá no interior da célula? Porque esse slide que eu vou mostrar para vocês agora é das ideias mais fantásticas que eu acho dentro da obra de André Luiz, especificamente Evolução em Dois Mundos. Porque nós vamos encontrar aqui lei de causa e efeito, ação e reação. Nós vamos alcançar lei de liberdade, livre-arbítrio, e nós vamos entender aqui porque Jesus disse que o amor cobre a multidão dos pecados na intimidade das nossas células. Então, o que é que acontece? Quando nós pensamos, nós emitimos uma força, uma partícula de pensamento que nós podemos chamar uma unidade de força psicossomática, onde vai se mesclar a uma estrutura que André Luiz chamou de bióforos. Não vamos entrar em detalhes, mas é uma estrutura que vai se mesclar aos nossos genes para alterar a sua expressão. Então, quando nós pensamos, nós transmitimos essa unidade de força psíquica para as nossas células. E vai agir aonde? No citoplasma. Lembra daquela figurinha anterior que eu mostrei para você? Naquela substância gelatinosa dentro da célula. Lá tem inúmeras organelas que são responsáveis por captar as informações que vêm do campo espiritual para o campo físico. E o que é que nós fazemos sobre as nossas células? Projetamos sobre as células os estados mentais do espírito conforme as escolhas do bem ou do mal. Quem faz escolha? O espírito, somos nós, livre-arbítrio. Com isso, o que é que nós podemos fazer? Agravar ou suavizar as situações kármicas. As situações kármicas são exatamente as predisposições que se transformam em predisposições genéticas e predisposições mórbidas. Mas elas podem ser suavizadas, porque o amor cobre a multidão dos pecados, conforme a escolha que o indivíduo faz para caracterizar o seu estado mental. Mas ela também pode ser agravada. E aí o espírito se compromete mais ainda na sua existência, aumentando a sua responsabilidade. Então nós encontramos aqui exatamente a integração entre determinismo pela situação kármica, liberdade pela escolha que o espírito faz, e aqui a possibilidade de alterar a sua vida, alterar o seu destino e definir o que ele é. Lembram do primeiro conceito de William James? A maior descoberta da minha geração é que os seres humanos, alterando as suas atitudes mentais, podem alterar a sua própria vida. Da mesma forma que pensamos, assim seremos, porque estaremos cada dia construindo a nós mesmos. Não existe determinismo
absoluto, minha gente. Não, a fatalidade absoluta também não existe. A fatalidade é relativa. E ela só existe diante das provas que o Espírito escolhe antes de reencarnar. E mesmo essa fatalidade relativa, ela também pode ser alterada aqui pelas novas escolhas que o Espírito pode fazer. Leiam lá em André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, planejamento reencarnatório de um cidadão que tirou a vida de um outro companheiro na existência anterior e estava num planejamento e ia nascer com um processo oncológico para ser desenvolvido. E nós vamos constatar isso daí. Então, gente, resumindo o que Druso coloca lá no livro Ação e Reação, que eu estava dizendo aqui antes, quando eu cheguei, conversando com Gilmara, a obra de André Luiz tem cada livro direcionado para um princípio básico da doutrina espírita. Quem pensa que sabe ação e reação e lei de causa e efeito sem nunca ler esse livro, não faz a mínima ideia, porque aqui estão escritos todos os detalhes de como essa lei funciona em cada um de nós, aqui e lá. E Druso diz, Druso é um instrutor espiritual que por 50 anos administra a Mansão Paz. Foi resgatada a Mansão Paz, é uma região ainda na zona inferior do umbral, cuja função é só resgatar espíritos comprometidos, pesados, trevosos, mas ele tem um trabalho belíssimo nessa mansão. Ele trabalha lá por 50 anos, ininterruptamente, sem nunca tirar um dia de férias, com o objetivo de reencontrar sua esposa, que na existência anterior ela se perdeu por problemas que tiveram entre eles dois. Mas vocês vejam o que como essa lei funciona em todos os detalhes. Ele diz lá, na sua infinita sabedoria, o Criador concedeu liberdade a todas as criaturas humanas. É o livre-arbítrio. Você é livre para semear, mas sugestou a responderem pelas consequências de suas ações, num projeto justo e equânime no curso evolutivo de cada uma na busca da perfeição. Então, a natureza da prova e da expiação que a gente vai passar em cada existência depende da magnitude e da força da causa que nós criamos lá atrás. Mas tudo isso pode ser agravado e suavizado, e nós já vimos como, pelo novo direcionamento que o Espírito possa dar à sua vida. Então, todo o mal, o que Druso ainda coloca, isso aqui que é fantástico para a gente sedimentar esses conceitos. Todo o mal por nós praticado conscientemente expressa de alguma forma lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie vai promover uma mutilação do organismo. Por isso que todas as religiões, todas as filosofias, tentam induzir o ser humano a uma conduta moral adequada, a ter uma vida liberada, a lutar para corrigir os seus vícios, os seus defeitos, e para poder buscar viver mais próximo das leis divinas. Por isso que todos recomendam que nós devemos nos esforçar pelo nosso progresso moral. E a doutrina espírita não é diferente. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O conceito que Kardec diz do que é do espírita, ele diz, conhece-se o espírita, não é pela sua perfeição, conhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em vencer as suas más inclinações, as suas más tendências. E essas más tendências, essas tendências que são fruto, é o resquício da semeadura equivocada que cada um plantou lá no passado. E aí, toda essa lesão da consciência se transforma e se exterioriza para o nosso organismo. Por isso que Jesus, na sua trajetória passada pela terra, realizou inúmeras curas. E em cada situação deixava o ensinamento para todos nós, como João registrou lá no seu capítulo 5. Quando ele curava, ele dizia, eis que já estais são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então Jesus vincula a deformidade, a doença, a desarmonia a uma conduta anterior e recomenda, não faças mais isso, não repita, porque senão virá agravada, porque nós sabemos que a reincidência no erro, dentro do processo da lei de causa e efeito, vai aumentando a responsabilidade do espírito. Por isso que Jesus disse, para que não
te suceda coisa pior. Então, minha gente, estamos finalizando com essa última orientação de Emmanuel do que nós devemos realmente buscar mobilizar dentro de cada um de nós para transformar nossos sentimentos, emoções, numa onda mental harmônica e equilibrada que vitalize todas as nossas células. Quando ele diz, é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Antes disso, ele diz que por muito tempo nós ainda não podemos prescindir dos comprimidos, das cirurgias, nem das injeções. Porém, chegará o momento, é para onde nós estamos caminhando, com o progresso da humanidade, com a evolução espiritual nossa, que nós vamos transformar os nossos recursos psíquicos no manancial de elementos medicamentosos para conquistar a saúde. Como diz a benfeitora Joana de Anjos, mobilizar o médico interno que existe dentro de cada um de nós. Todos nós temos um médico interno, que ele não é acionado porque nós não sabemos ainda como fazê-lo. Mas o mecanismo de fazê-lo é exatamente vivenciar o mais próximo possível com as leis divinas, porque a verdadeira saúde está na mobilização desses recursos psíquicos que nós vamos conquistar a perfeita harmonia da alma. Então esse é o verdadeiro conceito de saúde, porque é a integração, a harmonia, o equilíbrio entre a mente e o corpo, é a perfeição da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que irá fazer com que possamos transferir para as nossas células esses estados de harmonia, de equilíbrio e de funcionamento normal. O Dr. Bernie Siegel, um dos grandes oncologistas norte-americanos, recomendo ler esse livro aí, Amor, Medicina e Milagres, onde ele coloca lá, cita de inúmeras pesquisas, e ele conclui: o amor incondicional é o mais potente estimulante do sistema imunológico. Eu tenho várias pesquisas e trabalhos que mostram isso aí, mas o tempo não daria para a gente apresentar. Mas apenas para concluir com o que ele diz. Na realidade, o amor cura. E Antônio Carlos Pastorinhos, um dos grandes estudiosos do magnetismo, ele diz: o que eleva a frequência vibratória do indivíduo é o amor desinteressado. Porque o amor resume, como disse o Espírito Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Porque o que? É o sentimento por excelência. E os que são os nossos sentimentos? Os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, são os nossos sentimentos, o ápice da nossa conquista evolutiva, como ele diz. No início, no homem primitivo, nós só temos instintos. Está lá no Livro dos Espíritos. O que é um instinto? Uma inteligência primitiva. Porém, mais avançado e corrompido, nós vamos adquirir sensações. E quando instruído e depurado, aí sim nós adquirimos sentimentos. Então, o sentimento, ele tem toda uma trajetória de progresso, como disse a vocês. A evolução do pensamento é a própria evolução da humanidade, é a própria evolução do próprio homem. E o ponto mais delicado do sentimento é exatamente o amor. Por isso que o amor resume toda a doutrina de Jesus, como ele disse. Toda a lei e os profetas estão resumidos no amai-vos aos outros como eu vos amei. Não no amor desejo, no amor posse, mas no amor desinteressado, no amor altruístico, no amor universal, amor tolerância, amor compreensão, amor dedicação, amor caridade, amor bondade, amor silêncio, amor perdão. Ou seja, as múltiplas faces que o amor pode apresentar para cada um de nós em nossas vidas. Daí nós podemos finalizar concluindo que os princípios morais que Jesus legou para a humanidade, fundamentado nesta frase de nos amarmos como irmãos,
na realidade vai proporcionar a cada um de nós a imunologia perfeita, ou seja, os recursos de defesa necessários para podermos conquistar a saúde integral, a saúde plena, a perfeita harmonia da alma. Por isso, para finalizar, toda ideia que você venha a aceitar influenciará seu espírito. Então, minha gente, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênçãos. Eu agradeço pela atenção dos senhores, desculpe se eu passei da hora, e que Deus nos ampare e nos ajude para que cada um se esforce para ser instrumento da sua vontade e transformar esse sentimento de amor não apenas num conhecimento, mas numa vivência diária na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, na casa espírita ou em qualquer lugar. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de todos.